Bom, pessoal, aqui estamos de volta. Vamos falar a respeito do desenvolvimento sustentável, como foco de uma postura, um conceito, uma forma de empreender. Nosso tema é empreendedorismo e o desenvolvimento sustentável é um objetivo a ser alcançado. Nós vamos falar aqui a respeito de capitais, que são valores que têm que ser colocados na equação da sustentabilidade de um empreendimento. Então diz aí, só desenvolvimento sustentável se essas 4 grandezas que estão especificadas aí embaixo, elas se interagem harmoniosamente, elas estão presentes concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo, todas atendidas a contento dentro de um empreendimento. Então você tem que ter o capital ambiental, produtivo, humano e social. Nós vamos ver daqui para frente. O ambiental é muito interessante. Quando nós falamos em sustentabilidade, nós normalmente associamos a questões ambientais. Claro que está envolvido o capital ambiental. O capital ambiental, está escrito aí, são todos os recursos que vêm do meio ambiente. São usados por nós para serem transformados e gerar produtos de consumo, não é? Uso sustentável significa nós nos utilizarmos desses recursos naturais numa velocidade, de uma forma tal que ele se recomponha sozinho, não é? Ou seja, entre uma exploração e outra, a própria natureza se recomponha, ou nós tenhamos que ter atitudes para recompor aquilo que nós usamos. Quando nós falamos, por exemplo, do uso de madeira, tem os reflorestamentos, isso é uma atitude humana de reflorestar. Você pode esperar, se a exploração fosse tão lenta que desse para a natureza se recompor, tudo bem, mas tem que ter uma interferência humana também para que haja sustentabilidade nessa área, né? Aqui dizendo o que nós vamos oferecer à próxima geração, né, e às demais. Fica aí um alerta também, o que nós vamos preparar, como nós vamos preparar as pessoas, as nossas futuras gerações, para oferecer essas gerações ao planeta também, não é? Porque se os nossos descendentes não tiverem essa visão, essa noção, essa conscientização de preservação do planeta, possivelmente não teremos muitas gerações futuras. O capital produtivo são recursos tangíveis e intangíveis capazes de gerar riquezas, possibilitar a criação de oportunidades de trabalho e renda para as pessoas de uma comunidade. Quando nós falamos de capital tangível, nós estamos falando daquilo que nós apalpamos, temos máquinas, equipamentos, computadores, aquilo que é utilizado para gerar riqueza, seja através da produção de produtos ou de serviços, né? E os intangíveis é aquilo que nós não apalpamos, não pegamos. Falamos de dados, de informação, né? De planos, são insumos necessários para a produção de alguma coisa, sem eles não poderíamos produzir, porém não estão na dimensão concreta, né? Nós não apalpamos, não vemos, não pegamos. Capital humano, está aí, valores, atitudes, conhecimentos e habilidades de uma comunidade, que permite às pessoas desenvolver seu potencial. É aquilo que é inato, é o que é desenvolvido no ser humano, né? Então o capital humano é a pessoa, mas não é simplesmente qualquer pessoa. É uma pessoa provida de determinadas características que compõem o seu perfil, que torna ela colaborativa na comunidade onde ela está, obviamente trabalhando numa empresa, ou trabalhando para o governo, enfim, ela rende alguma coisa, ela produz alguma coisa que vai ser benéfico para si e para a sociedade de forma restrita, mas
mas próxima dela, de forma geral, a comunidade ampla. Né? Então, esse é o capital humano. O social é a capacidade de uma sociedade criar objetivos de longo prazo, não é? Enxergar onde quer chegar, como chegar lá, enfim. E que haja uma coesão social em torno desses objetivos, né? E que haja uma constância para atingi-los, porque vai ter dificuldades, vai ter reveses e, enfim, obstáculos que devem ser vencidos ao longo da caminhada. E a sociedade tem que estar coesa nesses pressupostos, né, de onde a gente quer chegar. Hoje nós vemos ampliando, né, saindo do nível de empreender algum negócio ou empreender dentro de uma organização que nós trabalhamos. Mas olha, o Brasil hoje nós estamos uma sociedade não coesa, não sabemos onde queremos ir, onde queremos chegar, e isso gera um conjunto de conflitos quase que irreconciliáveis, não é? Quase que irreparáveis, intransponíveis, porque existe um sabor de vingança, de questionamento, de verdades. É falta de conhecimento, falta de estudo, falta de educação, falta de um conjunto de valores que nos levaríamos a nos sentir como nação. Traríamos, então, nossos pensamentos e anseios de forma coesa em prol de um objetivo comum. E é muito difícil hoje nós enxergar isso no Brasil como nação, mas podemos enxergar isso dentro de empresas, de organizações, de faculdades, de colégios, enfim. O empreendedor, um empreendimento, ele deve conter o capital social. Nós temos aí essa imagem, né? Nós temos o capital humano lá em cima, aqui, capital humano, que se relaciona com o capital social através de um conceito que nós chamamos de cidadania, ou seja, o ser humano, em relação à sociedade, tem seus direitos e também suas obrigações, que hoje se fala muito de direito, pouco de obrigações, de responsabilidades, né? Aqui nós temos, se a sociedade tem consciência ecológica, nós temos aí como administrar o nosso capital ambiental para não ser extinto, né? Se a sociedade ela também pactua junto com o capital produtivo de um mesmo objetivo, comum com objetivos pactuados, existe um elo de confiança, né? As pessoas trabalhar, quem tem o capital produtivo, normalmente, por certo, é o investidor, é o capitalista, é o empreendedor em si. Existe esse vínculo de confiança, o que gera, então, oportunidade de trabalho e renda, trazendo capital humano para dentro do empreendimento, que o capital humano vai contribuir com as suas habilidades, competências e conhecimento. Tudo isso concomitante, junto, né, nós temos desenvolvimento integrado e sustentável dos empreendimentos. Nós podemos olhar com olhar sobre o desenvolvimento sustentável baseado em 3 pilares: pilar econômico, social e ambiental, né? Agora, uma outra visão mais simplificada. O desenvolvimento sustentável, ele tem a sua dimensão ambiental, social e econômica, certo? Na questão ambiental, temos o manejo sustentável, e vai impactar em cima da agroecologia, agricultura orgânica, sistemas biodinâmicos. A agroecologia é a preocupação do agribusiness com a questão ambiental, não é? Para preservar a origem dos seus próprios recursos, né? E manter uma capacidade de vida da humanidade. A agricultura orgânica, ela se destaca da agricultura normal por não fazer uso de agrotóxicos, determinados adubos, fertilizantes químicos, enfim. Isso tudo agride menos o solo, agride menos a natureza, os animais que habitam naquela região. E os biodinâmicos a transformação de exploração, né? Você explora como um determinado tipo de
produto, põe outro depois de um tempo, outro, faz o remanejo em relação a determinadas espécies cultivadas para não saturar o solo, o ambiente. A gestão e controle social é a participação da sociedade externa, em questão do empreendimento poder ver qual é a tendência que está na sociedade ampla, e também a participação da sociedade interna, que são as pessoas que participam daquele empreendimento diretamente, né? Então, os processos participativos permeiam uma relação de comunhão entre o empreendimento e as pessoas que, de certa forma, interagem ou se beneficiam ou se dedicam àquele empreendimento. A dimensão econômica fala aqui da economia solidária, autogestão e consumo ético e solidário, né? A gestão autônoma do empreendimento é muito importante, não ficar dependendo de projetos de terceiros para poder sobreviver. O projeto tem que ser sustentável, né? Então tem que ter autogestão, capacidade de tomada de decisão em prol de atingimento da sua missão, dos seus objetivos. Consumo ético é aquele consumo não exacerbado, um consumo dentro de padrões que contribua para a subsistência do ecossistema, do próprio planeta, né? Não é um consumo de ostentação, como nós temos visto ultimamente em algumas pessoas, alguns segmentos, algumas classes, né? Ostentando com luxo. É um consumo ético, não é? Que não agrida o meio ambiente e não agrida também o próximo, não é? E solidário é que todos possam ter uma participação, um ganho, um benefício com aquele empreendimento. Quando nós temos essas três dimensões, nós vemos que elas se interfaceiam, elas se sobrepõem entre si e entre todos, não é? Então nós temos aqui o equilíbrio ambiental e aqui temos a gestão social, eles interfaceiam aqui nessa parte aqui que é comum aos dois lados, essa parte mais azul. Aqui diz que eu tenho equilíbrio ambiental com gestão social, mas não tenho viabilidade econômica, porque esse quadradinho aqui não compartilha o espaço de desenvolvimento econômico. Então são projetos muito maravilhosos em questão ambiental, em questão social, mas se você for implementar vai quebrar, vai falir, porque não tem viabilidade econômica. Esse lado verde aqui já tem uma interface entre gestão social e desenvolvimento econômico. Aqui tem viabilidade econômica com gestão social, mas não tem equilíbrio ambiental necessário. Aqui não existe a preocupação com o meio ambiente. Atende-se a anseios sociais, e tem retornos, lucratividade, enfim, mas o ambiente pode ser devastado ou não contemplado na sua perenidade, então também não é muito interessante. Do lado de cá eu tenho equilíbrio ambiental e desenvolvimento econômico, tenho aqui interface essas duas áreas aqui. Aqui tem o equilíbrio ambiental com viabilidade econômica, mas não tem gestão social que garanta a continuidade das políticas. Ou seja, aqui a natureza é preservada, a ecologia, dá lucratividade, mas esse empreendimento não traz benefícios sociais, a ponto de que pode não ter perenidade, porque não existe uma participação social e política daquele fato, não é? Daquele empreendimento. E aqui no meio nós temos o roxinho, é a parte que nos interessa atingir, onde os três partilham, né? Uma forma de que haver um equilíbrio entre essas três áreas, ponto em que temos os elementos combinados para a sustentabilidade do modelo de desenvolvimento adotado, certo? Eu tenho um equilíbrio ambiental, eu tenho uma gestão social adequada, eu tenho retorno financeiro, tudo está contemplado, então é o ponto que nós buscamos hoje nos empreendimentos. Essas três áreas, obviamente, elas formam aí um tripé, né? O tripé ambiental, econômico e social, que sustenta essa parte, essa
esse plano aí em cima chamado de gestão sustentável. Uma dessas pernas quebrar, cai. Então tem que ter esses três pilares para sustentar a gestão. Obviamente elas estão amarradas entre si por fatores culturais, éticos e políticos, né? De cada momento, de cada região, e que vai influenciar nisso aí, certo? Pilar ambiental é a associação mais comum que se faz com a sustentabilidade. Observa aqui que eu chamo a atenção, novamente, a respeito de que sustentabilidade não estamos falando apenas do ambiental, mas também do ambiental. Na questão ambiental, nós estamos falando aí dos impactos dos negócios no uso da energia, da água, matérias-primas, né? O resultado colateral da produção de alguma coisa, que são os dejetos, são os sólidos ou gasosos que vão para a atmosfera, o líquido químico que às vezes são despejados em rios. Então, temos que ver essa questão aí, não é? E fechando aí também o ciclo de vida do seu produto, o ciclo de vida do produto. Hoje as pessoas produzem produtos que eles têm um prazo de validade, não estamos falando só de alimento, estamos falando de produtos, meio de celular, de computador, de carro, de tudo, que tem uma hora que ele não funciona mais, para forçar a pessoa, então, a comprar outro novo e assim manter a indústria funcionando. A indústria funcionando gera emprego, gerando emprego tem mais pessoas que trabalham e estão ganhando dinheiro e vão consumir, né? Então vira um ciclo, consome e produz, consome mais, produz, mas para que esse ciclo seja efetivo, o produto tem que ter um prazo de validade, né? Um ciclo, nós chamamos de ciclo de vida, ele acabou, ele chega uma hora que ele acaba, né? O ciclo de vida vai desde o seu projeto, seu planejamento, da sua produção, da sua colocação no mercado, da sua utilidade e do seu, deixar de ser usado, né? Não ter mais utilidade. E isso vai gerar lixo, vai gerar uma série de coisas. Então, observando todo esse conjunto aí, é o que nós chamamos do pilar ambiental. Nós falamos disso aí, eu vou deixar um pouquinho isso aí para vocês, dê um pause e pode dar uma lida, né? O interessante é que nesse segundo parágrafo aí diz que muitas empresas elas consideram que a questão ambiental é problema de governo, né? Então culpam-se governos, seja de que lado for, pela questão da não preservação ambiental. Mas a questão ambiental é uma preocupação de todo ser humano, e de todo empreendimento, e de todo empreendedor, não é? E isso é o que é ter sustentabilidade no pilar ambiental, não é? Existem alguns indicadores aí, alguns institutos, né, que verificam determinados indicadores para dizer se uma empresa ela é considerada ecologicamente ética, não é? Se o seu empreendimento está preocupado com a sustentabilidade ambiental. E hoje é criar até o selo verde. E isso é interessante que o consumidor esteja atento a esse tipo de coisa para poder forçar os empreendedores a se enquadrar, né? Quer dizer, isso é uma questão de conscientização mesmo. Esse Instituto Ético estabelece 5 indicadores para o meio ambiente. Compromisso com a melhoria da qualidade ambiental, ou seja, melhorar a qualidade daquilo que já existe e, por certo, pode ter sido degradado em algum momento. A educação e conscientização ambiental, não só para os funcionários internos, mas como se aproximar também da sociedade, através de campanhas, e propagandas e publicidade que chamem a atenção a isso. O gerenciamento dos impactos sobre o meio ambiente, o ciclo de vida dos produtos e serviços, aí já é uma questão de gestão realmente em cima da produção. Sustentabilidade da economia florestal, que é a questão de remanejamento florestal, da preservação florestal, do reflorestamento, enfim. Minimização de entradas e saídas de materiais, ou seja, a economia, a simplicidade dos produtos, de forma a utilizar
o mínimo necessário, né? O mínimo necessário para ter o produto funcionando e atingindo seus objetivos de existir. E aí entra a reciclagem também, que facilita a ter uma entrada já utilizada anteriormente, de forma a minimizar a entrada de novos insumos. A questão econômica da empresa, a visão convencional é contábil. Entrou, saiu, se sobrou, deu lucro ou não, né? Números. Hoje é uma visão um pouco diferente. Estou sabendo que tem empresas que têm um faturamento maior do que o PIB de alguns países, não é? Então são conglomerados econômicos gigantes. E aí fala da lógica da sociedade capitalista, que tudo é medido pelo PIB, ou seja, o Produto Interno Bruto, quanto que foi a capacidade não, quanto de fato se gerou de riqueza em um determinado ano, não é? Um determinado tempo mensurável. Então, o desempenho é avaliado apenas pela dinâmica econômica. Quanto mais lucro a empresa tiver, mais bem sucedida ela será. Mais imposto pagará, vai gerar emprego, contribuir com a economia e prosperidade do país. O problema é que, seguindo essa lógica, a grande maioria das empresas justifica todas as suas ações pelo resultado econômico, ou seja, o que vale é o lucro pelo lucro. Não importa o que ela está devastando para atingir esse patamar ou esse objetivo econômico-financeiro. Uma empresa exportadora de soja plantada em terras desmatadas da Amazônia, por exemplo, nesse caso aqui, utilizando trabalho escravo, questão social, pode ser muito lucrativa, gerar riqueza para seus investidores e ser sustentável apenas economicamente, já que impacta negativamente no meio ambiente e na questão social, que são as pessoas que estão lá, trabalho escravo, semi-escravo, não é? Então, aquelas três circunferências que nós analisamos lá atrás não estão contempladas. Ele devastou a natureza, se utilizou de pessoas, não é? E sem dar o devido retorno, porém produz, vende e ganha muito dinheiro. É importante, então, haver um diferenciamento entre essas empresas, né? Para que se possa avaliar se aquele empreendimento, aquela organização, aquela empresa, realmente ela atende aos critérios mais amplos da existência humana. Não está acabando com os recursos naturais e se não está trazendo benefício nenhum para a sociedade, né? Então, é importante fazer esse gerenciamento. E a questão do controle de emissões, que pode gerar otimização financeira pelo comércio de emissões e elaboração de relatórios de sustentabilidade. Isso é questão dos créditos de carbono, né? Ou seja, eu estou diminuindo minha produção de poluentes, em contrapartida eu ganho um crédito, com isso de fundos lastreados por governos, por organizações internacionais, enfim, por acordos multilaterais, bilaterais entre países, países que já devastaram demais. Esses países, então, assumiram um compromisso de reembolsar, de comprar créditos de carbono para aquele que reduz a sua emissão de carbono, né? Que ficou chamado com créditos de carbono. Então, isso aí. No futuro, o consumidor cada vez mais consciente da situação, ele vai cobrando cada vez mais que as empresas tenham essa postura, vamos dizer, ética, né? Social e ambiental. E não que ele não deva ter lucro, mas que deva ter as outras duas pilares concomitantes, ou paralelo, ou juntos. Então, o que ocorre? Na medida em que a sociedade começa a tomar mais consciência, ela começa, através de determinados instrumentos que estão sendo criados, como certificações, enfim, selo verde e tal, repudiar determinadas organizações que não estão enquadradas nesses parâmetros de efetividade, da ética também, vamos dizer assim. Então, não compra o produto, aquela empresa começa a ser marginalizada no mercado, ela vai tender a quebrar, a falir. E as empresas que se preocuparam com esse conjunto de fatores
elas são bem vistas pelo consumidor, que vai usar os seus produtos, vai gastar com seus produtos, vai ter seu lucro normal e não afeta nem o ambiente e também não está afetando a sociedade em volta. Então, tem nessa segundo parágrafo aí, investir em sustentabilidade não é apenas uma questão de consciência, é também uma questão de sobrevivência econômica. Entendemos aí como uma coisa puxa a outra, como um pilar amarra o outro, como nós vimos lá atrás, por questões culturais, éticas. É assim que o empreendedor deve olhar de uma forma mais complexa o seu empreendimento. A questão social, obviamente que as empresas são formadas de pessoas, e o conjunto de atividades individuais para atingir propósitos coletivos, né? Então, tem um conjunto de pessoas. Sem pessoas não há empreendimento, não há empresas, não há negócio. Então, existe aí um conjunto de fatores que hoje estão sendo necessários o empreendimento alcançar, que é a saúde ocupacional, a segurança, as condições de trabalho, conformidade com questões de direito humano, diversidade organizacional. Tudo isso hoje tem que ser visto, porque senão ninguém quer trabalhar naquela empresa. Nós estamos em países democráticos, né, onde você trabalha ou não, é uma opção tua. Você pode trabalhar para um concorrente que te oferece um leque de benefícios que coadunam com a tua forma de enxergar como deve ser o relacionamento entre um empregado e um empregador, né? Então, essa questão de atrair, nutrir e manter os talentos, os bons talentos, os grandes profissionais, eles estão trabalhando nas melhores empresas, né? Aquela organização, aquele empreendimento que não liga para esse tipo de coisa, vai ficando com refúgio. Aquelas pessoas que infelizmente precisam trabalhar, mas não tem uma preparação, uma habilidade, uma capacidade tão desenvolvida, vão lá trabalhar e sempre estão reclamando, sempre estão achando ruim. Então, no final das contas, aquela empresa acaba também não prosperando, aquele empreendimento acaba também não tendo qualidade. Então, investir também no lado social é uma questão de sobrevivência de futuro. Cuidar bem dos seus quadros, funcionários, dos clientes, tratar bem os clientes, os fornecedores, a comunidade em volta da organização. É uma oportunidade maravilhosa desse empreendimento ter projetar sobre todos uma imagem boa, agradável, fascinante, atraente. Então, a empresa também deve se tornar parceira do poder público, né, quando for na criação de cidades, país, de um mundo melhor, mais ético e justo. Não é a participação, como as empresas têm uma parceria com o governo, vai para desvios. Isso não é parceria com o governo. Aí que nós vimos foi parceria com políticos, não é? É uma parceria com o governo no sentido de empreender esforços conjuntos de responsabilidades compartilhadas no desenvolvimento de um futuro melhor para a sociedade, para o país e para a nação. Não é só questão de político, né? Resgatar as relações humanas dentro das relações profissionais e mercantis é possível, apesar da sensação de estar remando contra a lógica do mercado, que é extremamente competitivo. Nós estamos num mercado extremamente competitivo, onde alguém entra numa empresa e já quer tomar o lugar do outro, os cargos vão afunilando numa pirâmide de ascensão, onde para você poder subir, alguém de cima tem que sair, ou ser mandado embora, ou morrer, ou aposentar. Aí há uma vaga, então, mas tem 10 querendo aquela vaga. Então, existe uma competição desumana às vezes, mas é possível uma empresa ter um bom ambiente de trabalho, né? Empresas mais horizontais e menos verticais, onde todos têm responsabilidades amplas, onde todos também têm participação geral, não só em lucros, mas todos têm um ambiente agradável. Não existe aquela competição desenfreada. Claro que sempre existe uma competição sadia, mas não aquela coisa de um estar matando o outro, né? Então, essa questão é interessante. Integração econômica
o objetivo geral da integração econômica é melhorar e estruturar o processo de tomar as decisões, de forma que o processo, né, seja permeável, né, ou seja, facilite a consideração de questões socioeconômicas e ambientais, garantindo participação do público, enfim. Reconhecendo que os países irão determinar suas próprias prioridades e conformidade com suas situações, necessidades, planos políticos e programas nacionais preponderantes. Propõe-se os seguintes objetivos, a integração econômica, os seguintes objetivos. Estou falando agora de país que busca uma integração econômica com outros países, ou com blocos de países, ou faz parte de um bloco como o Mercosul, outros a Comunidade Europeia, o Atlântico, a Pacto do Atlântico, enfim. Essa integração econômica permite também o afloramento de novos empreendimentos. Então, nós temos que fazer um exame nacional das políticas de integração econômica, estratégias e planos econômicos, né, que agora nós estamos até vivenciando uma entrada de um governo novo e, por certo, vai mudar alguns planos econômicos. Primeiro vai dar uma coxa, no sentido de pôr em ordem as contas, né, as estratégias setoriais, indústria, comércio, transportes, enfim, as questões ambientais, para efetivar a integração gradual entre as questões de meio ambiente e desenvolvimento. Precisamos desenvolver, a economia tem que crescer, é mais boca que nasce todo ano para comer, para se alimentar. Não é fácil, nós temos que criar escolas, moradia para esse povo todo, e isso demanda espaço físico, produção de alimentos, nós estamos falando de tomada de território, e isso acaba afetando a natureza. Fortalecer as estruturas institucionais para permitir uma integração plena em questões relativas ao meio ambiente e desenvolvimento em todos os níveis do processo da tomada de decisão. Para tomar decisão, você tem que contemplar esses fatores. O pensamento tem que ser complexo. Criar ou melhorar mecanismos que permitam a participação de todos os níveis no processo de tomada de decisão, indivíduos, grupos, organizações interessadas. Estabelecer procedimentos determinados internamente para a integração de questões relativas ao meio ambiente, que nós estamos falando do conflito entre desenvolvimento econômico e manutenção do meio ambiente. Então, tem que ter participação de todos, tem que ter o envolvimento aí de determinados procedimentos internos. Já falamos isso aí do início. Os governos tendem a realizar um exame nacional e, quando apropriado, aperfeiçoar os processos de tomar decisão, de modo a efetivar uma integração gradual entre questões econômicas, sociais e ambientais, a questão que nós falamos do tripé, né? Na busca de um desenvolvimento economicamente eficiente, socialmente equitativo, ser justo e responsável, né? E ambientalmente saudável. Hoje nós vemos aí que determinados crescimentos de bairros que, na verdade, é uma degradação do ser humano. O ambiente tão degradado que degrada o ser humano, ele deixa de ser o ser humano. Nós vemos pessoas aí que já estão degeneradas, mentalmente, emocionalmente, em alguns casos aí aparentemente incapazes de haver uma recuperação. Então, isso tudo tem que o governo traçar políticas e estratégias amplas para que os empreendimentos se agasalhem debaixo dessas estratégias, promovendo o desenvolvimento econômico, social e ambiental, né? Falamos já disso aí, adotar uma estrutura política formulada internamente que reflita uma perspectiva de longo prazo, não é questão de governo, é uma questão de Estado, é uma questão setorial entre os diversos setores, transporte, agribusiness, saúde, comércio, indústria. Tem que haver um conjunto de interações entre esses setores, não para 4 anos, porque se cada 4 anos nós tiver que mudar tudo, a gente não vai para lugar nenhum. Tem que ter aquilo que foi implementado, que é bom para todos,
deve ser uma política de longo prazo, né? Está dito aí, depois vocês dão uma lida, está focado aí, vocês dão um pause e vejam aqueles dados lá. A questão da transparência e confiabilidade quanto às implicações para o meio ambiente das políticas econômicas e setoriais deve ser claro, transparentes. Nós vamos fazer isso aqui, implementar esse desafio, esse empreendimento, vai custar tanto a mata que vai tombar, né, um desmatamento de tanto, vai produzir dióxido de carbono ou não, nós vamos precisar de expelir dejetos químicos que vai atingir o lençol freático, que é a água que está no subsolo, ou vai escoar para o rio, mas nós vamos fazer um tratamento aqui, uma usina de tratamento de água, quando a água sair do outro lado ela está purificada, enfim, tem que ser bem claro, né? Para que possa ser monitorado. Assegurar o acesso do público às informações pertinentes, isso é um reflexo da própria transparência. Facilitando a recepção de opiniões do público e abrindo espaço para a participação efetiva através de críticas, de sugestões, enfim, que venham a aperfeiçoar o processo. Dúvidas? Vocês vão sentir na prova. Abraço para todos. Vamos ficar por aqui hoje.